Cloroquina, ivermectina, ozônio é cura que não acaba mais. Parece que toda semana tem uma nova promessa de um remédio milagroso que vai curar a gente do coronavírus. Mas como que cientistas de verdade fazem para saber qual remédio que funciona e qual que não? Neste vídeo eu vou te ensinar uma ferramenta super importante que vai te ajudar a entender do que eles estão falando. Gostaria de dizer para vocês que finalmente o Babalogia tem um programa de membros. Então se você quiser apoiar o nosso projeto de divulgação científica e se você quiser que a gente faça vídeos cada vez melhores e cada vez mais frequentes, é só você clicar no link que tá aqui embaixo e se tornar um membro apoiador do nosso trabalho. O nosso programa de membros dá algumas recompensas. Você pode aparecer tanto no final dos nossos vídeos como um apoiador, participar do nosso grupo do Telegram, nos ajudar votando nos temas dos próximos vídeos e você pode receber um vídeo exclusivo nosso respondendo qualquer dúvida que você tenha. Fazendo isso, você consegue apoiar o Babalogia diretamente e nós vamos conseguir crescer cada vez mais. Esses dias parece que a internet está pegando fogo. Cada um tem a sua cura favorita, ou tem gente falando que a ciência ainda não encontrou nenhuma cura para a doença. Como é que a gente faz para encontrar uma voz coerente no meio dessa discussão toda? Principalmente, como é que a ciência faz para decidir que um remédio funciona e outro não? Se sempre pode chegar uma pessoa e falar: ah, mas eu tomei esse aqui e funcionou. Bom, é isso que a gente vai falar hoje. Tem uma série enorme de ferramentas estatísticas e médicas que a ciência usa para chegar numa resposta. E a única que eu vou falar hoje é talvez a mais básica, de certa forma, é a mais comum e talvez por isso seja a mais importante da gente discutir. É o que a gente chama de valor P. O valor P é uma ferramenta essencialmente para a gente decidir o quanto acreditar em alguma coisa. Não é que o valor P é um número mágico que vai te falar, pá, acredita sim ou não, mas ele vai te dar mais informação sobre quão confiáveis certos resultados são. Pois bem, vamos discutir agora um caso imaginário de dois remédios. Você pode escolher se vai ser cloroquina, se vai ser ozônio ou, no meu exemplo, a droga A e a droga B. Bom, vamos imaginar que tem aí uma doença como o coronavírus e uma pessoa tomou o remédio A e outra pessoa tomou o remédio B. Imagina que a pessoa que tomou o remédio A então melhorou, se recuperou da doença e a pessoa que tomou o remédio B não se recuperou. Isso já é prova suficiente de que o remédio A funciona e o remédio B não funciona? Não. Qualquer pessoa assim que pensa um pouco já vai entender que não, porque pode ser que a pessoa que tomou o remédio A tinha já um histórico mais saudável, pode ser que ela tinha uma nutrição boa, de repente ela estava fazendo outras coisas que ajudaram ela a se recuperar. Pode ser também que a pessoa que tomou o remédio B, de repente não dormiu bem, não estava dormindo bem, já estava com outros sintomas de outras doenças. Tem aí um mundaréu de fatores. E essa é a ideia, tem 1 milhão de fatores que a gente não sabe e não pode controlar. Então como que você faria se você, aí, cientista, tem que decidir se é o remédio A ou se é o remédio B que funciona, ou se de repente eles são tão ruins quanto o outro? Bom, talvez você pense, já sei, eu vou fazer esse experimento de novo. Eu vou dar o remédio A para mais uma pessoa e o remédio B para mais uma pessoa. E aí imagina que o resultado é que as duas novas pessoas se recuperam. Isso é o suficiente então para falar que o remédio A é 2 vezes melhor que o remédio B? Não, porque novamente, de repente as duas pessoas que tomaram o remédio A, na verdade deu um super efeito placebo e elas se recuperaram mesmo não tendo tomado nada. De repente na pessoa que tomou o remédio B, uma delas não tomou o remédio direito, tomou na hora errada e por isso não se recuperou, sendo que na verdade as duas teriam se recuperado se tivesse tomado direitinho. Novamente, com pouca gente assim, tem tantos fatores que podiam explicar isso. Pode ser que alguma delas ali tem alguma predisposição genética a ter sintomas do tipo, sei lá. Com um número tão pequeno de gente não dá pra você ter certeza. Então qual que é o próximo passo? Já sei, aumenta então o número de pessoas. Imagina que você dá o remédio A pra 1000 pessoas e o remédio B também pra 1000 pessoas. A ideia é que com um número desses você meio que consiga eliminar todos esses fatores meio aleatórios, porque se tem 1000 pessoas, pra cada pessoa que tem uma tendência a piorar num lado, vai ter uma pessoa com a tendência a piorar no outro, uma pessoa com a tendência a melhorar. A ideia é que quanto mais gente, mais esses efeitos aleatórios meio que se diluam assim no meio da amostra. Então o que acontece daí? Imagina que você obtém o seguinte resultado: das pessoas que tomaram o remédio A, 98% delas se recuperaram, e das pessoas que tomaram o remédio B, 96% delas não se recuperaram. Bom, aí é uma diferença bem grande. Poxa, 900 e tantas pessoas de cada lado já é muito pra gente dizer que, putz, deve ser só assim um azar daquele dia, sabe? Choveu e bateu um vento, a pessoa espirrou. 90 e tantos por cento, 900 pessoas, já é um número muito grande pra gente realmente dizer que,
putz, não, foi sorte, foi por acaso. Mas quando tá nesse nível de discrepância, você talvez pense, nem precisa então de muita matemática e estatística, é só você olhar e falar, sabe, tá na cara, é intuitivo e tal. O lance é que na medicina de verdade, muitas vezes a gente não tá nessa situação. Em medicina de verdade, muitas vezes a gente tá numa situação que não é tão óbvia, que não é tão assim, bater o olho e você já sabe o resultado. Na medicina de verdade, muitas vezes, os resultados que a gente tem que comparar são muito próximos e a diferença, no caso aí, entre um remédio e outro, vai ser muito menor. Seria algo mais ou menos nesta linha. 60 que se curaram com o remédio A e 84 que se curaram com o remédio B, mais 100 e tanto que não se curaram aqui, 100 e tanto que não se curaram ali, e portanto o melhor remédio é... não sei, a gente não tem como saber assim, só de bater o olho, putz, não, com certeza foi esse. Mesmo que você decida, sei lá, calcular o número médio de pessoas que se recuperaram de cada lado, putz, mas a diferença é meio pequena, será que se a gente tivesse talvez aumentado o número de pessoas tomando remédio, será que não seria melhor? E se não der pra aumentar, e se você, é isso que você tem naquele dia do seu experimento como cientista, como que você faz pra decidir quanto que dá pra confiar nesses resultados? E meio que decidir, esse remédio aqui parece que melhorou, mas ele parece ser tantos por cento melhor que o outro. Como você faz pra pôr um número nisso? E essa é, na verdade, grande parte da arte de se fazer ciência, de, nesse caso, se fazer estatística. Você ter uma maneira metódica e confiável de chegar num número para quanto você confia no seu resultado. Essa é uma parte que normalmente você não vai encontrar naquele resultado que sai no Fantástico, encontraram aí o remédio novo, caiu um meteoro não sei aonde, porque é uma parte assim muito mais delicada, talvez menos emocionante da ciência, porque não é fazer uma descoberta, e sim trabalhar com cuidado para aquela sua descoberta realmente valer a pena e realmente estar correta, mais do que ser, por exemplo, emocionante. E é nessa hora que entra estatística, que para muita gente dá um medo enorme, porque é a hora que entra matemática. Mas vamos lá, o que a gente tem que fazer neste momento, esse momento médico de ter dois remédios que a gente não sabe se funcionam bem ou não sabe qual que é melhor que o outro, ou mesmo se um é melhor que o outro, é fazer um teste de hipótese. Um teste de hipótese é quando você, em estatística, em ciência de forma geral, você tem os seus dados, nesse caso, quantas pessoas se curaram e não se curaram com remédio A e B, e uma hipótese que vai ser algo que você quer testar se você acredita naquilo ou não quando você leva seus dados em consideração. E normalmente em ciência a gente define uma hipótese nula. A hipótese nula, essencialmente, é a maneira científica de se dizer não tem nada acontecendo. Então, no contexto dos dois remédios, a hipótese nula seria que um remédio é igual ao outro e eles são assim tão bons ou tão ruins quanto o outro, não dá pra saber. Seria como se o remédio A e o remédio B, na verdade, fossem o mesmo remédio e não desse pra saber qual a diferença entre um e outro. Essa seria, nesse nosso caso, uma possível hipótese nula. E o que você quer fazer num teste de hipótese é pegar a sua hipótese, pegar os seus dados e testar para ver se essa hipótese nula faz sentido ou se você vai rejeitar ela e falar não tem jeito dessa hipótese nula ser verdade. E a maneira de se testar a hipótese nula é normalmente chegando nesse valor, nesse número que a gente chama de valor P. O valor P, ele é definido como a probabilidade que a hipótese nula geraria algo como os nossos dados ou mesmo algo mais raro. Então vamos explicar. Probabilidade vai de 0 a 100%, é a chance de algo acontecer. A ideia é que o valor P vai olhar para a distribuição de dados que a gente tem, quantas pessoas tomaram o remédio A e ficaram bem, quantas pessoas tomaram o remédio A e ficaram mal, mesma coisa para o remédio B, e ver qual é a chance disso ser puramente aleatório. E a chance de um processo assim aleatório de pessoa que está doente mais por causa de nutrição, ou de rotina, ou de qualquer fator aleatório, a chance disso causar algo como os nossos dados ou algo ainda mais raro. A ideia é a seguinte, se você vê entre o grupo A e B uma diferença muito pequena, tem uma chance boa no nosso cenário aleatório, uma chance boa disso ter acontecido, sei lá, por qualquer acaso. E no cenário aleatório, na nossa hipótese nula, a chance é alta. Agora, se você vê um grupo muito separado, você vê que o grupo A tomou remédio, quase todo mundo ficou bem, e no grupo B tomou remédio, quase todo mundo ficou mal. Então a chance disso ter produzido aleatoriamente é muito baixa. Então se, por exemplo, o seu valor P for de 1% ou 0.01, quer dizer que a chance de um cenário aleatório, a nossa hipótese nula, ter produzido os seus dados é de 1% para baixo. Se o seu valor P é 0,05 ou 5%, então a chance de conseguir esse resultado, assim, aleatoriamente, ou de conseguir um resultado tão absurdo, tão raro, é de 5%. O cientista normalmente está buscando encontrar resultados que tenham um P-valor
valor bem baixo, ele quer que os seus resultados tenham assim um significado. É o que a gente chama de estatisticamente significativo. Por exemplo, se eu faço um experimento e eu digo que o meu p-valor é de 50%, eu estou dizendo que a chance deste resultado ter sido produzido por algo totalmente aleatório é de 50%. Isso não pega bem pra mim, porque vai dizer que, de repente, todas as minhas explicações não tem nada a ver e o que eu produzi aqui foi puramente aleatório. Agora, se eu faço um experimento e falo, não, meu p-valor é de 0.00001, quer dizer que isso aí vai ser a chance do que eu observei ter sido produzido por algo aleatório. Isso é muito importante no contexto, então, de remédios, porque se a gente vê uma diferença entre um grupo que se curou e um outro não, e a gente consegue dizer a chance disso ter acontecido por motivos aleatórios é baixa, tem uma chance boa, então, de que realmente tem uma diferença entre esses dois remédios. Para dar uma comparação, quando os físicos estavam buscando o bóson de Higgs, que era uma partícula e que eles queriam ter muita certeza que todos os sinais daquela partícula tinham sido realmente produzidos não por um produto de fatores aleatórios, caiu uma bomba no detector, mas sim porque realmente existia uma partícula que estava, perturbando as coisas ali. Então eles queriam um p-valor muito mais baixo para realmente dizer, não é pura sorte, a gente realmente tem muita certeza que tem alguma coisa aqui. Essa é a função do p-valor. Então, quando você encontra um p-valor baixo, 0.000 nada, quer dizer que o cientista está dizendo que o seu experimento parece ter muita certeza, que o experimento ele é muito improvável na hipótese nula. Então, que o cientista decide rejeitar a hipótese nula, fala, não, é muito difícil de algo aleatório ter produzido isso. Que era o caso do nosso split ali, da nossa divisão entre 90 e tantos por cento de pessoas que se recuperaram em um lado e 90 e tantos por cento de pessoas que não se recuperaram no outro. Esse é o tipo de coisa que gera um valor P muito baixo, 0.0000, dizendo que, a chance disso ter sido produzido aleatoriamente é baixíssima, entendeu? Pegando no nosso exemplo aqui, apesar de a olho nu o ser humano não poder dizer qual remédio está realmente melhor, o p-valor nessa situação, se você fizer um teste de hipótese, vai dar 0.012. Isso quer dizer que a chance do nosso cenário em que os dois remédios são iguais, produzir algo tão separado entre A e B, qual cura melhor e tal, a chance está em torno de 1%. Então isso, como normalmente o limiar para cientistas está em torno dos 5%, isso normalmente já é o suficiente para o cientista dizer essa hipótese nula vai ser rejeitada. Então a hipótese que sobra é que tem que ter alguma diferença entre os dois remédios. Repara que isso não diz qual remédio é melhor, isso apenas diz que existe uma diferença significativa, estatisticamente significativa entre os dois remédios. E não é uma conclusão muito emocionante, não é tipo, esse remédio é obviamente melhor, mas é assim que ciência funciona, é no passinho mesmo, é devagar. E o próximo passo aí seria realmente medir qual remédio é melhor em que sentido, quanto que ele é melhor e assim, melhor em que medida, melhor em quantos dias leva para você se recuperar, melhor em quais sintomas se recuperam e coisas do gênero. Mas o primeiro passo é medir que realmente existe alguma diferença nos efeitos desse remédio. Agora imagina um cenário diferente, um cenário em que os valores são muito mais próximos, então como tá aqui na tela, 70 e tanto, 50 e tanto, assim, em que a diferença é muito pequena entre o pessoal que tomou o pessoal que tomou o remédio A e o pessoal que tomou o remédio B. Nesse caso, o p-valor teria dado 0.24, dizendo que é de 24% a chance desses resultados serem produzidos pela nossa hipótese nula. Em outras palavras, se os remédios fossem idênticos, 24% das vezes o resultado ia ser mais ou menos assim. Então, isso diz pro cientista que, de repente, o que você tem aí não é um remédio diferente do outro, e sim dois remédios idênticos que 24% das vezes vão dar exatamente esse resultado. Essa é a hora que a gente olha para a hipótese nula e diz, não faço ideia, talvez seja verdade, talvez não. O fato é que a gente não conseguiu juntar evidência suficiente para descartar essa hipótese. Não quer dizer que a gente vai adotar ela também. É simplesmente dizer, a gente não sabe. O valor P é um númerozinho, ele pode ser produzido de várias maneiras, mas todas têm essa essência. Você tem uma hipótese, por exemplo, que duas coisas são idênticas ou na prática são muito parecidas, e dados que você vai comparar com essa hipótese. Por exemplo, se você tem dois tipos de galáxias e elas têm lá o seu espectro no infravermelho e você quer ver se o espectro de uma galáxia nova bate com outra galáxia, não importa. Se você consegue definir a sua questão como uma hipótese nula que você vai comparar com dados, é essa hora que a estatística pode te ajudar. E aí ela vai te dar um valor dizendo,
realmente parece que a hipótese nula vai ser rejeitada, então tem alguma diferença entre um grupo de galáxia e outro, não sei, ou não dá pra saber. Isso é muito comum em estudos de diversas áreas, porque sempre tem algum cientista falando que A é diferente de B e outros cientistas que vão dizer que não, A é igual a B, como é o caso dos remédios pra Covid. Tem uma pá de remédio e sempre vai ter algum cientista maluco em algum lugar do mundo ou algum político que não lê estudo científico dizendo: ah, eu tomei esse remédio, tá tudo bem. Mas isso não é evidência suficiente pra dizer se o remédio funciona ou se foi pura sorte de uma pessoa aleatória. Essa é a hora que você precisa de mais estudos e não de ficar atropelando a ciência dizendo: bom, a gente tem que tomar um remédio que não foi testado, porque tem remédios que vão ter efeitos adversos muito piores. Talvez não tenha um efeito adverso para um cara que é homem adulto, mas talvez tenha um efeito adverso para uma criança que ainda está em desenvolvimento, para uma mãe grávida. Essa questão, se a gente não sabe, é muito perigoso simplesmente supor que se deu certo para uma pessoa, vai dar certo para 1000. E estatística, muito embora pareça às vezes um monstro e tem gente que se esconde atrás desse monstro quando não tem assim, um ponto de vista muito forte, ela na verdade é uma ferramenta muito útil. Aqui no Blablalogia a gente vai lançar mais alguns vídeos falando de estatística para mostrar como ela é uma ferramenta que a gente pode usar e que às vezes é usada para o bem, às vezes para o mal, às vezes essa ferramenta vira o objetivo, se você quer assim mudar o seu experimento de toda maneira para conseguir um p-valor pequenininho, mesmo que isso implique ser antiético, sei lá. Nessas horas a estatística deixa de ser uma ferramenta e passa a ser, sei lá, o alvo da pessoa. A gente vai discutir essas coisas nos vídeos aqui, mas por hoje fica essa mensagem. Se você tiver um estudo na sua frente, se você quiser fazer as perguntas de como que eu vou saber se eu confio numa coisa ou não, p-valor é uma ferramenta muito útil, muito interessante e um belo ponto de partida para um estudo assim. Valeu? Aquele abraço